Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Pois é, a gente vem aqui em mais um episódio da F My Brain para te fazer refletir sobre saúde mental e transformar a sua forma de trabalhar e de viver. Sim, somos pretensiosas nesse nível. Nós somos um canal que publica toda quinta-feira às 6 da tarde um novo episódio. E o episódio de hoje é um boom maravilhoso, porque tem uma pergunta importante. É possível ser feliz no trabalho? Fuck My Brain. E quem vai responder essa pergunta é ela, está em todos os lugares. Quando você buscar assim, ó, felicidade, trabalho, aparece. Renata Rivetti é diretora da Reconnect Happiness at Work, empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva, que tem como propósito criar culturas organizacionais mais saudáveis, com mais significado, bem-estar, saúde mental e felicidade dos profissionais. Por isso a gente já adora a Renata. Oi, Renata, tudo bom? Tudo bem, Marina? Feliz de estar aqui com vocês hoje também. Este é um ambiente de trabalho feliz. Muito legal, Renata. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. E nós, a tríade, nós estamos aqui também. Começo com eu mesma, Marina Machado, especialista em comunicação, ex-jornalista, mas eterna comunicadora e especialista também em liderança positiva. Estamos aí juntos. Vou chamar agora a minha colega Luciana Chiesa. Luciana Chiesa, que é expert em gestão estratégica de marketing e negócios. Oi, gente. Oi, Renata. Obrigada pela sua presença. Acho que é um tema tão importante para tudo que a gente vem construindo aqui no nosso projeto do podcast da Fuck My Brain. Como a gente pode conectar essas duas palavras que são tão distantes hoje em dia, mas que de alguma forma tem caminhos para aproximá-las, que é felicidade e o ambiente de trabalho. Obrigada. Obrigada. Sabe que até hoje tem gente que não acredita. Minha mãe ainda fala, mas felicidade no trabalho? Então... Que coisa antagônica, né? Sim. Vamos quebrar isso hoje. Prometo a vocês. Sim, agora vamos para a parte prática real. Juro, você sai daqui convencido. E quem vai falar agora é Natália Mestre, maravilhosa, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Oi, oi. Oi, gente. Renata, super obrigada. E pergunta de milhões, né? É possível ser feliz no trabalho? Meu pai falaria que se fosse para ser feliz, chamaria hobby, não chamaria trabalho. Não sei se é bem verdade. Ou o contrário. Ou o contrário. Espero que a gente desmistifique. E, bom, felicidade, saúde mental, liderança são temas aqui que a gente ama, então tenho certeza que vai ser um papo incrível. Então, vamos começar. Ai, gente, eu tô tão animada pra hoje, mas ó, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, porque eu quero falar o seguinte, antes de começar esse boom na mente de todos nós, eu quero te convidar pra nos seguir aqui, se inscrever, não é só nos seguir, mas tem que inscrever aqui no YouTube também, tá aqui ó, flechinha, papum, inscreva-se aqui embaixo se você ainda não fez isso e nos siga nas redes, não sabe quais são? Então vamos lá, vamos pro Spotify. Spotify básico, você pode nos ouvir lá, @FMyBrain. No YouTube, @canal FMyBrain. E atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain, simplesinho assim. E lembrando que se você tiver interesse em conversar conosco para conhecer as nossas palestras, workshops e em especial os podcasts dentro das empresas, personalizados para as empresas, é só um clique também, porque basta mandar um e-mail e a gente está ali já conversando. Agora, eu quero começar com um assunto que certeza que interessa a você que está ouvindo, que está assistindo. Porque a Renata está encabeçando, a Renata encabeça a felicidade no ambiente de trabalho no Brasil, é uma força, é uma potência. E eu tive o prazer de conhecer a Renata há alguns anos, eu não tinha nem meu segundo filho, eu não estava nem grávida, né? Não. Não, eu não estava nem grávida, eu tinha acabado de ter o Pedro. Não, já não sei. Mas eu fui fazer um curso de Chief Happiness Officer, que é para aprender a ser uma pessoa que vai ser um facilitador da promoção da felicidade no trabalho. E o que eu aprendi com ela é um negócio tão forte que eu acabo estando aqui com vocês hoje. E a Renata, passados alguns anos, está encabeçando uma parceria da 4-Day Week Global aqui no Brasil. 4-Day Week? O que é? É um objetivo de implantar o projeto piloto que analisa a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho para 4 dias úteis. Palmas! Palmas para Renata. Ganha nota 10. Esse é o nosso nota 10, já começando. Então, Renata, para começar com o pessoal já falando, meu Deus do céu, isso é possível. O que é o projeto, como funciona e as empresas estão abertas para eu trabalhar menos e ganhar a mesma coisa?
Bom, ele começa um projeto como produtividade, tá? Em 2018, um empresário neozelandês começa a avaliar a produtividade do time dele e ele lê um dado que a gente é produtivo de 2 a 3 horas por dia. Trabalhamos 8, 9, 10 horas por dia, mas entregamos de fato 2 ou 3 horas. E ele começa a questionar, será que não dá para mudar isso? E ele faz uma proposta na empresa dele. Vocês topam trabalhar de forma mais produtiva durante 4 dias para ter esse benefício de um dia extra, né, para você descansar, fazer o que você quiser? E as pessoas topam, né, participar desse piloto. Ele faz 6 meses de piloto avaliando os dados, acompanhando as pessoas e dá super certo. Ele vê ganhos em produtividade, obviamente em saúde mental, bem-estar, dados assim de equidade de gênero, homens começam a participar mais dos afazeres domésticos, dados de sustentabilidade, né, menos emissão de carbono, tudo, atração, retenção, né, de talentos. Então ele começa a falar, nossa, existe uma metodologia para a gente, quem sabe, redesenhar nossa jornada e eu vou tentar expandir isso. E ele então funda a For the Week Global, que é uma organização sem fins lucrativos para levar essa mensagem, né, a ideia do que é a semana de 4 dias, mas principalmente a metodologia para que as empresas possam fazer um redesenho da jornada de trabalho, para que a gente possa, no final, ser mais produtivo, né, durante 32 horas e entregar tudo que a gente tem para entregar. E como é que vai ser isso no Brasil? Eu acompanhava, né, como você sabe, assim, acompanhando saúde mental, bem-estar, acho que o projeto é incrível, assim, e fui conversar com eles isso ano passado. E aí, vamos trazer o piloto para o Brasil? E eles gostaram da Reconnect, né, então fez um match super legal e a gente, então, começou a desenhar o piloto no Brasil. A gente está em fase, até o final de agosto, vão ser as inscrições do projeto. Em setembro, a gente começa, de fato, um kick-off e as aulas, então, são 3 meses de preparação para que as empresas possam entender como redesenhar a tecnologia, os processos, a comunicação, as reuniões, né, que todo mundo hoje sobrecarregado de reunião e várias delas improdutivas. E a gente começa a mesma semana de 4 dias com as empresas cadastradas em novembro, dezembro agora de 2023. Tá tendo adesão? A gente teve muito interessado e agora, assim, muita gente com dúvida. Será que eu entro mesmo? Então, aquele momento de coragem, né? Mas a gente já tem aí os inscritos, pelo menos os primeiros, e a gente está começando a, de fato, criar uma comunidade, né? O piloto vai sair. As pessoas me perguntam, o Brasil está preparado? Não está, mas estamos preparando. No processo, estamos no processo. Alguém tem que começar, né? É super corajoso. Super corajoso. Mas assim, é que a gente ouve como vai funcionar e fala, uau, que demais. Eu entendo que o gestor pode olhar de outro jeito. Fala, ih, rapaz, lá vem um pepino. Mas eu acho que, tendo isso já sido feito em outros locais, dando tamanho retorno positivo, vale, de repente, se buscar conhecer. Falar não é muito fácil. Mas está funcionando agora? Qual é a sua taxa de turnover na sua empresa? Como é que está a saúde mental dos seus funcionários? Cadê? Você está buscando alternativas? E depois de uma pandemia, onde a gente leva as pessoas para home office e as pessoas descobrem o prazer de estar mais em casa, né? E fazem um trabalho e acabam buscando, né? Uma coisa até que você colocou recentemente, de estar buscando o prazer que eles têm na vida também dentro do trabalho, estão buscando viver esse prazer, esse conforto em todas as frentes, não só quando eu estou fora do trabalho. Por que a gente não está dando essa vazão, essa oportunidade, né? Não, eu acho que isso é um gancho que eu queria muito falar, que você menciona isso, né, nos seus materiais, que eu achei super interessante, que nossa vida como consumidores gerou um movimento dos colaboradores a quererem ter a mesma vivência que temos como consumidores no ambiente corporativo. Então, a gente está falando sobre experiência. Eu acho que isso é um olhar importante para a gente tentar, nessa conversa, extrapolar, né? A experiência com a qual eu me relaciono com o trabalho mudou e vem mudando ao longo dos anos. Quando a gente fala de uma redução de jornada de trabalho, é porque a nossa jornada de trabalho ela foi pautada lá atrás na Revolução Industrial. Né? Então, acho que a gente tem um gap, né, de uma evolução, e não é algo que o Brasil vai ter adesão ou não. Para mim, é algo que, independente do que você está fazendo, a gente tem que... Todos os trabalhos foram reinventados, as tecnologias foram embutidas, né, as formas foram revistas. O consumo do corporativo, ele é diferente de como a gente consumia lá atrás. Então, acho que a resistência, ela faz parte de qualquer processo de mudança, mas o olhar, né, se eu olho para fora e não olho para dentro da minha empresa, eu acho que isso que conecta um pouco esse ponto, né, do consumidor e viver essa experiência, né? E eu acho que quando a gente fala sobre a felicidade, e ela é bem
utópico, porque ser feliz é muito individual, né? O que me gera felicidade é diferente do que te gera felicidade, então acho que é um elemento muito individual. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como que é possível hoje em dia, nessas trocas que você tem com as empresas, né, nesse convívio corporativo, de trazer um tema que ele é muito bonito, mas como que eu realmente consigo comprovar, e a gente quando fala para mundo corporativo o tempo inteiro tem algo, mas como você comprova isso em resultado? Então como que você consegue trazer na sua experiência até hoje, que as empresas que realmente estão fazendo essa adesão, pelo menos dando os primeiros passos nessa direção, comprovam que isso traz um resultado praticamente financeiro, né? Como eu trago esse olhar da felicidade num resultado financeiro. Legal, sabe que ouvindo vocês eu pensei, nem o colaborador às vezes recebe bem, tá? Até o colaborador tem medo, assim, de, nossa, vai mudar a semana de 4 dias, não, vou ficar sobrecarregada. Até as pessoas têm uma resistência, assim, porque tem uma mudança, né? Então, de fato, quando eu comecei a falar felicidade corporativa, eu tinha que levar muitos dados, né, Lu? Então, assim, convencer as empresas de, olha, isso tá acontecendo fora do Brasil, é uma tendência, o mundo mudou, a gente tem aí uma pandemia acontecendo, então, a gente percebia um momento de resistência e das empresas ainda achando que, não, esse tema é utópico e é impossível de falar de felicidade no trabalho, né? Mas aí a gente começou a mostrar que felicidade no trabalho não é um ambiente bonito, colorido, ou a gente dá benefícios, né? Não é tratar os sintomas da saúde mental e sim mudar a causa raiz, que normalmente é um ambiente tóxico. Então a gente está falando de felicidade no trabalho, de um ambiente com segurança psicológica, de relações de confiança, de reconhecimento e valorização dos colaboradores, de senso de comunidade, de conexão, de pertencimento e do trabalho da pessoa, né? Assim, também eu preciso me sentir realizada, encontrar significado, né? Que foi uma coisa que você até falou. Então, a gente entende que quando a pessoa... E aí isso me parece quase que óbvio, né? Se a pessoa gosta do que faz, se ela gosta das relações, ela vai se engajar mais. Então, o óbvio, a gente percebe, mas como é que a gente começa a mostrar e mensurar? Então, hoje a gente tem diversos indicadores, né? Harvard Business Review, Deloitte, Forbes, mostrando pessoas que de fato gostam do trabalho, elas se engajam mais e isso vai gerar mais resultado. Mas eu estava conversando semana passada com a VP da Heineken, de pessoas, a Raquel, e ela me falou um comentário super interessante, que nem tudo é tão óbvio e mensurável, né? Ela falou de colaboradores que de repente falaram, eu comecei a lidar com o tema da saúde mental diferente na minha casa, então hoje eu olho pra minha filha que tá deprimida e eu cuido dela também, porque talvez há um ano atrás eu achasse que isso é mimimi, ia mandar ela levantar e, sabe, parar com a depressão. Então a gente começa a entender que tem o ganho óbvio de redução de turnover, de aumento de produtividade, de aumento de engajamento, no final aumento da receita, né, de inovação, obviamente, mais colaboração, tudo, mas tem um ganho que ele ainda é imensurável, né, e isso no final pode ser o que faça grande diferença para a empresa, porque as pessoas vão ter mais senso de pertencimento, mais entregas e até pra gente como sociedade, né? Uma sociedade, de repente, mais justa, mais humana, que as pessoas se sentem melhor, né? Então, eu acho que a gente tem muitos ganhos e alguns são óbvios e outros não. Muito bom. Nossa, muito legal. Mas sabe uma coisa, Renata, que eu acho... Eu ia falar engraçado, mas não é, né? Eu fico me questionando mesmo sobre as empresas que aderiram e sobre o quão as empresas estão preparadas, porque, vamos pensar, né? A gente teve todo o movimento, então, de trabalhar em casa, que basicamente, pós-pandemia, voltou pro híbrido e que eu vejo que cada vez mais estamos voltando praticamente por 100% presencial. Hoje, assim, muita gente que eu converso tá vivendo esse dilema de que as empresas estão praticamente obrigando a volta 100% do presencial. Né? E a gente até comentou em episódios anteriores com o Mark, né? Como é que a gente consegue fazer essa galera que acostumou, né, na pandemia e viu uma outra vida voltar para uma vida mais infeliz, vamos dizer assim. E eu me questiono muito sobre, assim... se a gente não tá conseguindo nem manter um home office que foi se comprovado que teve um aumento de produtividade... Como é que as empresas vão, de fato, acreditar que a gente pode trabalhar 4 vezes no lugar de 5 sem cair a produtividade? E outra coisa também, queria que você falasse um pouco sobre a relação das lideranças, porque, assim, óbvio que vai ter que ter uma mudança muito grande.
E porque eu sinto que muito da volta do 100% presencial é que a gente tem uma cultura da fiscalização aqui no Brasil. Do chefe querer olhar de frente pra você. Não importa se atrás dessa tela você tá acessando, sei lá, o Facebook. Eu tô olhando você aqui, então me passa a sensação de que você tá trabalhando. Né? Então, como é que vai ter que evoluir essa relação que a gente tem das equipes de trabalho em termos de confiança até para que a gente possa trabalhar 4 no lugar de 5? Perfeito. Na verdade, a semana de 4 dias, ela tem aqui uma mudança que todo mundo tem que participar da mudança, né? Então, porque de fato a gente fala de um redesenho, não é tirar a cesta, é como é que eu olho para o meu dia a dia e vejo que no final eu tenho um excesso de distração, eu tenho um excesso de reunião e às vezes improdutivas, eu me perco, né, no meio das notificações. Então, no final, todo mundo tem que ter um compromisso, porque senão já não dá certo, né? A gente no piloto vai trazer estudos da Boston College. Então, a Boston College, uma universidade de renome, vai acompanhar cada empresa cadastrada no piloto, para que a gente não seja só um achismo, né? Deu certo, não deu. Então, vai ter toda essa preocupação em ter pesquisas antes, no meio e no pós-piloto, tá? Então, com os dados, fica muito mais fácil da gente, de fato, entender, olha, funcionou, não funcionou, a gente teve ganho pro funcionário, mas também teve para a empresa. Então, tudo isso vai ser super importante, né, Nath? Acho que os dados, eles ajudam a empresa a ter essa clareza e essa certeza de que, no final, funciona. Mas o que a gente tem visto também é que as empresas que estão entrando já na semana de 4 dias, elas já são uma mentalidade mais inovadora, né? Não, a gente até fala, se a empresa é muito comando e controle, microgerenciamento, ela vai ainda acreditar que produtividade são horas trabalhadas. Sim. Porque outro dia uma empresa me falou, mas Renata, eu meço produtividade pelo mouse, se a pessoa mexer o mouse. Nossa gente, senhora! O mouse você deixa no rabo do cachorro, já me deram essa ideia, e vai mexer 24 horas, né? Então, assim, a gente vai ter que mudar a nossa mentalidade de que horas trabalhadas tem a ver com produtividade, porque não tem. Então, hoje os dados mostram isso, a gente é muito pouco produtivo, a gente nem sabe que é pouco produtivo, porque a gente nem avalia o nosso dia, então as empresas nem estão medindo produtividade. O que a gente está falando é, eu vou te dar uma metodologia e eu vou te dar recursos para a gente saber, de fato, se as pessoas são produtivas e transformá-las em mais produtivas. Eu ouvi um relato, inclusive, de uma pessoa no Reino Unido falando isso. Eu entrava 10 vezes por dia no Instagram. Quando me fizeram essa proposta, quer ser mais produtivo no dia a dia, nos 4 dias para ganhar o dia extra? A pessoa falou, óbvio, né? Eu vou ter um dia extra para cuidar de mim. Eu entro no Instagram quantas vezes eu quiser na sexta, mas eu tenho um dia extra. Então, eu mudei a forma de trabalhar. Então, eu falo que, no mínimo, as empresas que participarem do piloto, elas vão ter uma grande aula de produtividade. Mais até do que aquelas que estão ainda lutando, né, para manter o status quo. Tem que ser o comando e controle, tem que ser o microgerenciamento. Então, eu acho que a gente dá alguns passos para frente, outros para trás, né? E é step by step, porque não vai ser a transformação, não vai ser do dia para noite. Agora, Rê, dá para ser feliz no trabalho? Essa é a pergunta do nosso episódio. Porque muitas empresas, né, vão lá e fazem, vou botar o pebolim, até uma sala de meditação, eu vou dar um ping-pong, né? Massagem. A gente já viu um pouco de tudo e cada vez mais eu vejo uma coisa de uma intolerância ao trabalho, em vez de entender que seria maravilhoso eu encontrar algo para fazer na vida que eu adoro, porque aí não é uma questão de eu lutar quanto que o Instagram tá me chamando a atenção. Eu quero trabalhar porque é do Cacilda fazer o que eu faço. Seja você a pessoa e a profissão que você escolher. É claro que você tem situações de vida onde você não tem muita escolha. Você tá lá para vamos fazer o que... Mas mesmo nisso, talvez buscar uma posição diferente, um local diferente, uma forma de se relacionar diferente, porque tem uma autorresponsabilidade na busca da felicidade. Não é só da empresa me dar a felicidade. Felicidade é uma coisa sua. Então, eu queria provocar esse pensamento para dizer, primeiro, é possível ser feliz no ambiente de trabalho? E como é que a gente trabalha essa felicidade? Para chegar nessa felicidade como ambiente todo. Eu sempre falo que... Isso em 10 minutos, no máximo. Não, eu vou tentar ser breve, mas eu acho que a resposta, ela é sempre no final óbvia, né? Sim, é super possível ser feliz no trabalho, mas primeiro eu preciso desmistificar, porque se eu acreditar que é só fazer o que eu gosto, já não dá. Então, a gente tem que primeiro desmistificar a felicidade. A felicidade não é estar alegre 24 horas. Isso só existe no Instagram, né? Assim, vida perfeita é só no Instagram. Felicidade, eu gosto da frase do Paul Dolan, que fala, são experiências de prazer e propósito. Então, é
um pêndulo. Tem momentos de emoção positiva, de alegria, de prazer, mas tem momentos também de significado, né? Qual o sentido da minha vida? E eu, Renata, eu sou muito feliz no trabalho, mas às vezes eu fico preenchendo cadastro para ser fornecedora de uma grande empresa. Não gosto de fazer, mas tenho que fazer, Faz então tá tudo parte, bem. né? É isso, assim, porque no final eu falo, se eu me tornar fornecedora dessa empresa, eu vou levar a mensagem que eu quero, eu vou me sentir realizada, termino um curso, eu fico super feliz. Então, é um pouco isso, desmistificar o que é felicidade no trabalho. Não é vida de alegria, não é mundo perfeito, não é a empresa maravilhosa com piscina de bolinhas. Felicidade no trabalho é eu me sentir segura, realizada, relações de confiança, eu me sentir reconhecida e valorizada, eu encontrar um sentido para o meu dia a dia. Então, quando eu penso nisso, né, e aí a gente pensa, inclusive trabalhos que às vezes não são tão legais ou que são mais operacionais, a gente pode ser feliz no trabalho se eu tiver uma relação de respeito com o meu líder, se eu for uma pessoa que me sinta reconhecido e valorizado. Então, a gente tem que desmistificar para também não parecer felicidade no trabalho uma elite, né, só quem só faz o que ama, às vezes não. Vem também de relações que são mais humanas, que são mais empáticas, de eu sentir que a empresa me respeita, me valoriza, né? Então, eu acho que a gente tem muito para desmistificar em relação ao tema e entender que, de fato, é uma responsabilidade compartilhada, né, Marina? Porque as pessoas também, a gente vê uma geração X que, de repente, o trabalho era para ganhar dinheiro, então a gente aceitava abusos, né? Uma liderança tóxica, desrespeito, Assédios, tudo bem, assédios, mas falava assim, eu preciso isso para crescer na carreira, e a gente aceitava isso. Vem os milênios questionando tudo isso e falando, eu quero qualidade de vida, eu quero autonomia, eu quero me desenvolver. E de repente vem uma geração Z que de alguma forma é menos resiliente, mas que também está transformando o mundo, trazendo, por exemplo, pautas ESG, falando de diversidade e inclusão, né? Então eu sempre falo, não tem a geração perfeita. O que a gente tem para aprender com a X, que tem que trabalhar, que também, assim, não é só o mundo de alegrias, né? Assim, não vai só fazer o que gosta, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a estagiária, não quero ir ao correio. Gente, tem que ir ao correio, eu vou ao correio, eu carrego caixa, sabe? Assim, então é um pouco tirar, assim, aprender com a geração X que talvez o trabalho seja duro em alguns momentos, e com a geração Z de que dá para transformar o mundo, as empresas podem ser mais conscientes, elas podem impactar mais positivo, porque isso também gera felicidade no trabalho. Se eu trabalho numa empresa, e eu tenho tido alguns clientes que eu vejo, quando a empresa impacta socialmente, ela é uma empresa que as pessoas, que tem valores, né, não só no site, sim sendo praticados, as pessoas são felizes também. Então é a gente começar a entender e parar de romantizar que a felicidade é o mundo alegre do Instagram, porque não é. E só para pontuar que o salário afetivo deve ter vindo à cabeça de todos, sei que veio ali, mas tivemos um episódio do Mark que falou isso, que é muito mais do que o salário financeiro, mas é o salário afetivo, que está muito nessas relações de trabalho. Lu? Acho que quando a gente fala da palavra felicidade, a gente vai para conceitos muito maiores, né? E o que eu acho muito interessante é correlacionar isso com uma pauta racional, né? Mas quando a gente fala sobre felicidade, e aí as pesquisas que geralmente você faz internamente nas empresas, o que faz você ficar numa empresa? O que faz você querer mudar? O que te motiva? Para mim, volta para a essência e para virtudes do ser humano. Então, quando você traz, né, que a felicidade ela é muito além de uma mesa de pebolim, de um lugar para jogar videogame ou de um puff, né? A relação tá ligada àquilo que realmente são as virtudes que conectam o nosso propósito e que realmente preenchem a nossa alma, a nossa emoção como ser humano. Então, eu acho que o olhar da felicidade e como empreendedor ou trabalhando numa empresa, hoje em dia, e acho que a geração Z vem aí para pautar cada vez mais essa mudança dentro das empresas comportamentais, é porque não está ligada apenas ao seu olhar estético, né? Porque para mim ter um Google, um Facebook como referências, né? Porque, nossa, mas no Facebook tem uma cozinha gigantesca, eram referências estéticas corporativas de desejo. E hoje, eu acho que ainda mais depois da pandemia, a referência estética de desejo, ou a referência estética, ela é totalmente ligada pro eu, né? Pro interior. Então, a felicidade, ela é ter um plano de saúde, que se eu sou desligado da minha empresa, eu posso ainda ficar 1 ano no plano de saúde. Isso, para mim, é uma relação de felicidade com o ambiente de trabalho. É saber que não é só naquele momento que você está ali dentro que você vai ser feliz, mas é no pós. E se eu não estiver lá? Então, isso para mim é uma evolução do tipo de benefício que te dá segurança na saúde mental. É saber que você pode trabalhar
em paz, entre aspas, né, com responsabilidade, mas sem sentir que o tempo inteiro é ameaçado pela forma, ou entender qual que é a diferença da pressão. E aí a gente vê hoje em dia muitos movimentos, né, e recentemente saíram algumas matérias sobre a volta das pessoas da geração X para o ambiente de trabalho, justamente para sobrepor, né, a inquietude da geração da mais nova, porque você traz uma maturidade que ajuda nesse equilíbrio. Então, acho que essa conexão da felicidade e virtudes individuais, você acha que isso já são pautas de discussões hoje em dia nas empresas? Porque, como você disse, né, nem só do site que vive a missão e o propósito da empresa, mas é realmente concreto? As pessoas realmente estão preocupadas com isso? Quem está ali tomando decisão? Porque são essas pessoas que vão impactar o resto da cadeia. Não adianta a gente falar só com gerentes que estão ali fazendo projetos específicos. Para isso mudar, tem que ser uma mudança cultural, uma mudança que vem de cima para baixo. Ouvindo vocês duas, eu fiquei pensando, né? A gente fala do salário emocional, tudo, mas o salário, ele também é importante, né? O dinheiro mesmo. Claro. Então, a gente sempre lembrar que a gente tem que lembrar que sem os benefícios, sem o lugar bonito também, né? Que são ações de satisfação, que geram satisfação, as pessoas vão reclamar e vão ficar mais infelizes, né? Então, a gente fala, é quase que a pirâmide de Maslow. Eu preciso atender as necessidades básicas e hoje eu vejo um ambiente colorido, bonito, o salário, né, o bônus, os benefícios, eles entram como fatores higiênicos, né? Eles são importantes porque sem isso as pessoas vão reclamar. Mas o que de fato faz a pessoa feliz tem muito mais a ver com essa autorrealização, com o sentido, né, do trabalho, com as boas relações, né? Eu acho, Lu, que as empresas ainda... a gente não tem uma alta liderança hoje completamente comprada na ideia, tá? Eu sinto que é muito parecido com as pautas de diversidade e inclusão. A gente vê há alguns anos, elas eram temas muito de marketing. Tem que ter uma vaga afirmativa, não sei se eu acredito ou não, mas tem que ter. A gente começou a perceber que depois que as empresas começaram a trabalhar diversidade e inclusão, muitas delas perceberam o resultado diferente. Nossa, é uma ideia que eu talvez não teria se todo mundo fosse igual ao do meu time. Então, estimular isso começou a perceber que gera resultado. Eu sinto que o tema da felicidade corporativa, ele passa por algo semelhante também. Algumas empresas falaram... Temos que olhar para isso, temos que falar de saúde mental, porque hoje o burnout é uma doença ocupacional, é nossa responsabilidade. Não dá para ignorar essa pauta. Mas não sei se eu acredito muito. Eu acho ainda que a mimimi... Tem que fazer as pessoas felizes. Tem que fazer as pessoas... Será que o que eu tenho que fazer, né? Então, assim, fica muito uma coisa, talvez, de um líder que ainda acha que pode ser mimimi. Talvez ainda tenham líderes que pensem assim, mas eles começam a perceber no final, vou mudar atitudes e posturas, não é tão difícil assim. Eu posso ser mais humano, eu posso ser mais empático, né? Eu posso ter um momento one-on-one com o meu time, né? É só colocar na agenda. Eu sempre falo, um plano de felicidade ele é gratuito, mas ele exige dedicação. Mas eu acho que esse líder começa a perceber. Então, eu já vi em alguns clientes, de repente, alguns líderes que de repente, isso é besteira ou não. E aí, quando a gente começa a trabalhar com seriedade o tema, com credibilidade, né? Trazendo ferramentas, ajudando esse líder a entender o que ele pode fazer, ele percebe que você não está falando de abraçar árvore, você está falando de eu ser um líder que de repente tem um espaço mais empático, faz rodas de conversa, como vocês falaram, né? Ter uma escuta ativa. Faço ferramentas como, por exemplo, o job crafting, que é redesenhar o trabalho da pessoa. Ele começa a perceber que gera resultado, porque a pessoa usa as forças dela. Então, eu sinto que é uma preparação. Eu sinto que a gente está num momento que a gente está educando o mercado. Porque, de fato, por muito tempo, antes da pandemia, o ambiente feliz era o ambiente Google, né? Colorido. E aí, a gente, de repente, vai para a pandemia, não tem mais o ambiente. Como é que eu vou ser feliz no trabalho? Então, a gente começa a desmistificar vários temas e perceber... Esse não é um tema de recursos humanos, esse não é um tema da área de pessoas, esse é um tema de todos nós, né? Então, é uma responsabilidade de cada um participar dessa construção. Ouvindo você falar assim, sabe, Rê, e tudo que a gente está conversando, né? É um assunto que ele tangencia, assim, tantos pontos, né? Porque é a nossa identidade relacionada ao trabalho, é a nossa identidade relacionada à felicidade, os conceitos diferentes que todos têm de felicidade, de trabalho. Então, a gente fala muito aqui, né? Se de um lado existe uma geração e muita gente, enfim, não sei se é só um recorte geracional, que tá numa identidade 100% vinculada ao trabalho. A gente fala muito aqui, né, o quanto a gente é validado pelo trabalho, a gente tem essa lógica, né, da produtividade atrelada a gente vai para essas gerações mais novas,
estando dispostas a passar menos, vamos colocar assim, por coisas de repente. Então, você usou a palavra mimimi, né? Eu queria te ouvir um pouco, assim, porque eu acho que todo o gestor hoje, o líder, ele também tem um desafio que é onde eu encontro esse meio do caminho, né? Entre um profissional que não é o workaholic, não é um cara que vai passar por tudo, que vai, né? Enfim, como éramos no passado, e que isso, óbvio, adoece. Sim. Mas existe uma nova geração também que desiste muito rápido, né? Que tá muito difícil de se estimular. E que felicidade será que essa geração tá esperando? Porque às vezes eu acho que é uma galera que tá pensando que vai todo dia tá parecendo um grande comercial de margarina no trabalho. E existe coisas, como você bem colocou, que você não tá afim de fazer, que não são legais, mas que, sei lá, no final do todo o resultado é positivo. Então, queria te ouvir, assim, o caminho é você, de fato, se aproximar cada vez mais dessas pessoas e entender individualmente como você motiva, porque eu não acho mais que deve existir uma técnica que se aplique para todos, sabe? Nossa, é perfeito, assim, de fato não tem fórmula mágica para nada disso, né? Ouvindo falar da felicidade, a felicidade, como eu falei, hoje ela é subjetiva e ela é individual, mas existem caminhos, né? Então, eu gosto hoje da psicologia positiva, que é uma ciência que foi estudar a felicidade. Então, hoje a gente fala de 5 aspectos para mensurar a felicidade, que é chamado de modelo PERMA, que inclusive a gente faz pesquisas para entender dentro das empresas como é que estão as emoções positivas, como é que está o engajamento, as relações positivas, o significado e a realização, né? Então, tem essa parte de entender quais são os aspectos que são mais desafiadores. Então, você começa a tirar um tema que é tão difícil e que é individual e tirar ele da subjetividade. Tá, vamos entender aspectos mais práticos. Então, o que eu acho que o primeiro papel do líder é fazer um diagnóstico, entender as pessoas, como elas se sentem. Será que o problema é sobrecarga? Ou será que elas não entram em flow, não estão sendo desafiadas? Ou as relações não estão sendo positivas? Então, eu acho que para se aproximar e para ajudar, eu acho que o papel do líder é entender. Então, você falou, tem que se aproximar. Eu acho que tem que se aproximar muito. E aí, eu acho que pode ser através de um diagnóstico, pode ser através de rodas de conversa, pode ser através de um one-on-one, uma conversa individual, né? Então, eu acho que é o momento de ter clareza, entender e também mostrar seu lado, mostrar sua vulnerabilidade, falar, vamos co-criar. A chave, hoje a Reconnect, né? A Marina até falou, nosso propósito é co-criar. A gente não chega com a fórmula, né? Eu tô em empresas que são muito distintas. A gente estava no Rock in Rio, de repente eu tô no Boticário, são empresas completamente diferentes e culturas diferentes, né? Como é que eu chego nas duas e de repente falo, vamos co-criar, vocês têm que me falar qual é o plano de ação. Então, para todas as duas empresas, a gente levou teoria, levou dados, levou ferramentas e eles pegaram as ferramentas e montaram o quebra-cabeça deles, o que faz sentido dentro da nossa organização. Então, eu acho que esse líder que hoje quer extrair o melhor, trazer o time para o seu máximo potencial, ele tem que co-criar. Porque se chega igual chegava muitas vezes pra gente, top-down, chegou, eu trabalhei numa multinacional espanhola, chegou da Espanha, ponto, tem que fazer. Sim. A gente fazia, eu fazia. Agora eu sinto que é tipo, mas por que fazer? É uma geração que vai questionar. Né? Ela fazia e se demitiu. Mas fazia e cresci, deu tudo certo. Por muito tempo deve ter feito. E fiz, e fiquei bastante tempo e gostava do meu trabalho. Mas em algum momento, qual o sentido da minha vida, né? Então, são reflexões mais profundas que a gente em algum momento chega. Mas eu acho que hoje, para trazer essa geração junto, é co-crie, chame eles juntos, ouça essas pessoas, porque no final eles também têm ideias muito boas, eles vão ter um olhar inovador, na verdade eles vão criar o mundo do futuro, né? Então a gente está falando, se as empresas continuarem mantendo, as montadoras falando, não preciso de carro elétrico, se as empresas de leite falar, não precisa de leite vegetal, elas vão acabar amanhã, né? Então assim, essa geração traz pautas que a gente não valorizava tanto, então eu acho que é super importante mesmo a cocriação. Uau, vou dar nota 10, hein? Vou dar nota 10 aqui, maravilhoso. Um adendo de cocriação, que é uma coisa que eu tenho muita dúvida, assim, que... Qual é o limite, assim, da cocriação e da necessidade de alguém ter que ter a palavra final quando é o gestor? Porque, ultimamente, eu ando sentindo, nas experiências de entrar em projetos dentro da empresa, que às vezes o espírito tá tão em cocriação que ninguém se responsabiliza por um resultado final. Fica muito largado. Fica largado. A gente brinca que o projeto não tem pai nem mãe, sabe? Então, a coisa fica se estendendo e ninguém fala, é isso daqui. Porque precisa também que alguém vire e fale, não, gente, a gente tá aqui, a gente tá conversando, tá todo mundo dando sua opinião, só que é assim.
né? Alguém precisa ser o piloto do barco, do avião, do que a gente quiser. Então, queria muito ouvir você. Qual é o limite onde a gente cocria? E, poxa, só dizendo que sou super a favor, todo mundo tem que opinar mesmo. Mas quando que a gente fala, olha, esse daqui não, gente, esse daqui não é mais uma cocriação. Sim. Estamos aqui, vamos pra cá. Eu acho que tem coisas inegociáveis mesmo, né? Assim, tem que fazer e tem que fazer. Então, eu acho que tem coisas que tem que ser feitas. Mas quando a gente pensa muito em plano de ação, o que a gente vai construir, eu acho que o papel... Eu, Renata, como eu tenho atuado nas empresas, a gente faz workshops, então leva ideias, tudo, ferramentas, e aí os líderes me trazem um pouco das ideias do que eles acreditam que funciona. O que eu faço? Acabo refinando, pego as ideias e levo para um sponsor da empresa. Então, alguém tem que falar, de fato, sim, vamos investir nisso, acredito nisso, acho que esse é o caminho, essas ferramentas são boas. Então, a alta liderança, no final, é quem vai definir. Assim, eu acho ainda, também acho que não sei se dá para ser tão horizontal, todo mundo definir junto. Eu acho que a gente ainda vive num mundo que tem que ter uma ordem, tem que ter escolhas, né? Alguém tem que direcionar. O direcionamento, ele é importante, ele é papel do líder, né? Times que não têm direcionamento nenhum, as pessoas se perdem também. Exato. Então, eu acho que é um pouco ouvir ideias, fazer um momento de trocas, isso é super rico, mas aí é ir refinando, entendendo também, vamos agora calendarizar, vamos ver quanto custa, vamos ver o que funciona, o que não funciona e testar. Eu acho que o caminho também é um pouco de teste, porque antes a gente cortava muito as ideias, não, isso não funciona, aqui é a nossa empresa, isso aí não dá. Quantas ideias foram perdidas, né? Um grande case de falta de segurança psicológica é a Nokia. A Nokia era dona do market share, né? Aqui todo mundo tem idade para saber o que é Nokia. Então a Nokia era dona do market share, lança o iPhone e a Nokia, a alta liderança da Nokia fala, eu não preciso, ninguém quer um celular sem botão, ninguém quer um celular que passa vídeo, e aqui hoje quem tem um celular com botão? Quem tem um celular que não passa vídeo? Então esse lugar da empresa ficar cega e falar, eu não preciso de nenhuma inovação, vai fazer elas acabarem. Então eu acho que é um mundo de colaboração, de trocas, de empresas que são diferentes se juntando, e aí é legal ter essa cocriação. Eu queria trazer a conversa pro prático, prático. Então eu vou trazer um relato e vou jogar para você prática. Porque é o seguinte, a gente está falando de liderança, né? E é claro que quando você vai fazer uma mudança de cultura na forma das pessoas se relacionarem, de como a gente propõe a nossa relação de trabalho, né? O fluxo dentro do trabalho, o olhar que a gente dá para as pessoas, isso é uma coisa, querendo ou não, top-down, porque senão você não implanta, né? Mas existem pequenas ações que também podem mudar o ambiente, né? Então, não é porque não está vindo lá de cima que eu não vou contribuir. Então, eu vivi um momento onde a redação onde eu trabalhava estava extremamente tóxica. As pessoas estavam adoecendo, as pessoas estavam odiando estar ali. Tinha a ver com uma questão também de como estava sendo tocada a redação e tudo mais, com a posição de chefes e tal. Mas eu vi as pessoas deploráveis. Eram pessoas que eu adorava e que eu sei que eram competentíssimas. Eu falo, eu não aguento. Eu tenho baixa intolerância à infelicidade. Como diz grande Mark. E aí, eu resolvi fazer um negócio. Cara, isso foi antes de fazer o curso. Eu falei, puta, eu vou tomar uma providência. Eu comprei um monte de post-it, eu acho que eu já contei essa história pra vocês. Legal. Eu comprei um monte de post-its diferentes e comecei a colar nas bancadas, nas mesas, no computador das pessoas e até na cabine de off. Na cabine de off eu escrevi uma coisa genérica, bom off. Para as pessoas que eu não tinha, assim, uma relação muito próxima, né, assim, amizade, era colega, eu botava coisas mais, respire, vai dar certo, você é competente, espero que você tenha um ótimo dia, e comecei a deixar essas mensagens. E para as pessoas que eu tinha muita proximidade, eu colocava, caraca, adoro você é demais, conta comigo no que você precisar, vem é nós. Eu comecei a botar essas coisas. Beleza, as pessoas já me conhecem, e eu tinha até umas coisas que me chamavam de marinices, né, então, mais uma loucura da Marina. Mas o que eu achei muito interessante foi que durou 1, 2 dias, aí começaram um monte de post-its desaparecer. Ah, que legal, tá bom, jogava fora, ok, não sei o que. Mas alguns ficaram. O bom off ficou um tempão. Mas depois de um tempo, teve gente, colegas meus, que vieram falar, cara, aquilo ali você não sabe a diferença. E eu guardei, botava embaixo do teclado e às vezes eu abria pra olhar. Só pra me dar uma energia boa, só pra me dar aquilo. E eu falei, não mudei o clima da redação, mas eu senti que pra algumas pessoas eu tive impacto em trazer uma coisa positiva, em lembrar que, pô, né? Pequenos gestos com grandes coisas, né? E fiquei feliz em fazer isso. Então, assim, achei isso muito legal e tal. E aí, eu queria pegar, dando um exemplo, assim, o que a gente pode contar para as pessoas que estão ouvindo, que estão de prático, que já rolou e que você viu que funcionou, que teve algum case legal, entendeu? Conta aí. Vou falar, acho que 3 coisas diferentes, assim.
Uma delas, eu acho que tem a ver com isso, com reconhecimento e valorização, né? Porque a gente tem muita ideia de reconhece e valoriza quando bate a meta, ou chega no Natal, o líder faz alguma coisa e reconhece a pessoa. Tem que ser muito mais dia a dia, né? Então, eu fiz outro dia numa empresa um programa de reconhecimento para valores da empresa. A empresa queria fazer um rebranding da marca e ela falou, vamos lançar 6 valores, mas ao invés de só lançar, vamos lançar a criatividade, vamos lançar o entusiasmo. E daí eu, Renata, falava sobre aquele valor, como que eu podia buscar aquilo na minha vida e pedia para as pessoas votarem em quem eram aquelas pessoas que ela enxergava com aquele valor. As pessoas choravam de, nossa, eu não sabia que eu era tão criativa, eu não sabia que eu era tão entusiasmada, eu não sabia que me viam assim. Então, um programa de reconhecimento e aí ser estimulado, né? Cada mês um tema, Setembro Amarelo. Vamos pensar quem são as pessoas que te ajudam na saúde mental. Então, você trazer essa colaboração e esse olhar um para o outro, não só o líder reconhecer e todo mundo se reconhecer e valorizar, é uma coisa que eu acho que traz resultado, assim, de fato. A segunda é uma ferramenta mais técnica que eu falei, o job crafting, né? É colocar a atividade certa para a pessoa. Sim. Então, assim, o que a Marina é boa? A Marina, ela é relacional, ela é comunicativa. Por que ela tá só fazendo, então, um trabalho analítico? Não pode ser esse o seu job description. Como é que eu trago uma descrição de cargo que tem a ver? Quais são as atividades que fazem sentido para você? Então, isso traz também muito resultado no trabalho. Eu receber ferramentas para eu encontrar as minhas forças e, no final, trabalhar elas nas minhas atividades. E o terceiro, eu acho que tem a ver com o momento do mundo que a gente precisa muito, de harmonia entre vida pessoal e profissional. Momentos de pausas entre as reuniões. A Microsoft do Japão fez pausas entre as reuniões de 5 a 10 minutos. Esse grupo que trabalhou com pausas, parece que trabalhou menos, mas no final descansou muito mais, se recuperou do estresse e essas pessoas produziram muito mais, geraram muito mais resultado para a empresa. Então, momentos de pausas entre as reuniões, momentos sem comunicação, respeitar o horário de trabalho. Que você foi embora, né? Sim. Exatamente isso. Então, trazer mais essa harmonia para que o trabalho não seja ofensor e ocupe quase toda a fatia do bolo, né? Então, acho que são 3 caminhos de mostrar. Felicidade no trabalho, na prática, tem a ver com as relações, então reconhecimento e valorização é uma, com o trabalho da pessoa, então dar as atividades certas para as pessoas é um outro caminho, e outro, esse equilíbrio, né, essas relações mais de confiança e o trabalho ser uma parte da minha vida e não ser toda a minha vida. Colocando nesse gancho que eu achei muito, muito legal sobre o trabalho ser menos ofensor, acho que isso é super importante, né? A gente falar sobre ser menos ofensor. A gente sabe que existem várias metodologias, né? Quando você é um líder, para você avaliar o perfil de cada um, né? Dos seus liderados. Então, tem uma que é bem famosa, que eu utilizei, né? Durante muito tempo, que é o DISC, que você começava a entender o perfil de cada um. O que é o DISC? DISC é uma metodologia que cada letra significa uma coisa, não tenho a clareza de todos os nomes, mas você passa por um questionário, quase 30 a 35 perguntas mais ou menos, e no final ele te dá um perfil daquele seu liderado. Então, se ele tem um perfil mais de influenciador, se ele tem um perfil mais steady, que é uma pessoa que precisa mais de segurança, se ele tem um perfil determinado, então ele é mais líder nas coisas, e se ele tem um perfil, diz que, né, não é comprometido, não lembro o C. Mas é isso. E aí, no final, você acabava olhando o seu time e você falava assim, caramba, eu tenho um time desequilibrado entre competências, porque eu preciso de uma pessoa influenciadora, mas eu também preciso daquela pessoa que gosta de analisar dados, que é mais certinha, segura, e aí você conseguia entender um mapeamento muito mais comportamental, né? Então, você começava a entender um pouco dessa diversidade do comportamento que vem numa mudança, que a gente já sabe que acontece lá fora, que você não olha mais o currículo. Muitas das empresas perguntavam qual que era o seu DISC. Pedia para você mandar não o seu currículo, mas o seu DISC, porque o comportamento é o que influencia muito mais no resultado do seu trabalho. Obviamente que existem profissões que a competência técnica é fundamental. Não dá para falar que eu vou olhar só o DISC de um médico e ele não sabe operar. Então, óbvio que tem várias situações para vários tipos de profissões, né? Mas olhando no meu universo de marketing, de negócios, eu comecei a entender que, para mim, era muito mais importante receber o DISC do meu entrevistado ou do meu time para conhecer as pessoas do que o currículo dele, por onde ele tinha passado. Porque no fim do dia, e eu acho que quando a gente fala sobre, né, o trabalho não ser um ofensor, a gente vive no trabalho um momento, sendo pandemia, pós-pandemia, mais trabalho em casa, mais trabalho fora de casa, no qual você passa mais tempo com as pessoas que você não escolheu estar. Sim. Eu sempre falo isso, né? O trabalho...
você passa mais tempo, quantidade de horas com quem você não escolheu estar. Quem você escolheu estar, né? Se é seu marido, seu namorado, os seus filhos, você não passa a quantidade de horas do seu dia. Então eu sempre busquei tentar trazer felicidade. De alguma forma eu falava para minha equipe, falo, a gente precisa fazer o nosso dia mais feliz, porque eu vou estar aqui com você, você vai estar aqui comigo, a gente vai estar junto e eu preciso entender você melhor. E a gente tem uma dificuldade de leitura muito grande do próximo, né? Porque a gente não foi ensinado a ler a pessoa, a gente foi ensinado a ler a competência técnica dela. Hoje você enxerga que de alguma forma, quando a gente fala sobre felicidade, e aí pode ser dentro das empresas na área de pessoas, recursos humanos, departamento pessoal, acho que as frentes, né, que a gente acaba, o marketing, você já enxerga que existe uma abertura maior como a felicidade e a forma que você lida da felicidade como uma competência avaliada pelas lideranças, pelas próximas lideranças? Eu acho que o maior preditivo da felicidade são as relações, né? Então, assim, de fato, a gente passa grande parte do trabalho. Tem um dado que fala que os líderes impactam na nossa saúde mental igual nossos parceiros. Então, de fato, mais do que o médico, do que o psicólogo, do que quase todo mundo. Só a pessoa que você escolheu para passar a vida, né? Então, a gente começa a entender que as relações são super importantes para a gente ser feliz no trabalho. E eu acho que hoje os líderes começam a entender quais são as pessoas que, de repente, são promotores de um ambiente mais empático, mais humano, mais colaborativo. Então, isso eu acho que está sendo avaliado. Talvez não esse lugar de o que é a felicidade, mas mais assim, o que essa pessoa agrega para o nosso time? A gente antes olhava para as empresas muito, colocava as pessoas para competir. A gente achava que isso era ótimo. Assim, vão gerar resultado, sim, vai ter um que está na curva lá em cima e o resto embaixo, e é assim que a gente vai gerando resultado. Hoje a gente entende que a forma é colaborativa. Eu preciso pensar em metas colaborativas, em times mais colaborativos. Então, quem são as pessoas do meu time que são promotores disso, né? Isso eu acho que já começa a fazer a diferença e os líderes começam a perceber, né? Então, eu acho que é um momento de mudança, da gente entender. A segurança psicológica fala muito isso, né? O todo é maior do que a soma das partes. Não é a Lu ou a Nath, é como é que a Lu e a Nath trabalham juntas, né? E isso é uma competência super importante, principalmente para esse mundo que a gente vai construir, eu acho. Elas riem muito, tá? Elas riem muito. É uma coisa maravilhosa, né? De fato. Ela é uma promotora do riso. Ô, Rei, nesse tempo todo convivendo, onde as empresas mais erram? Assim, tipo assim, top erros, assim. Top 5. Não, eu sei que vai descer uma lista que é um pergaminho. Né? É um pergaminho, mas assim, onde que você fala, nossa, eu achei que eu tivesse falado tudo que eu tinha, elas entenderam a teoria e na prática, pá, errado. O principal erro é não manter o tema na agenda. Eu acho que o grande desafio é sair todo mundo super animado, motivado. Preciso fazer rodas de conversa, preciso estar próximo do meu time, vou mandar uma carta de agradecimento escrito à mão, qualquer coisa assim. E no final, no dia a dia, a pessoa é muito engolida ainda pela aquela rotina, né? Exato. Então, eu acho que o principal erro é não entender que isso gera resultado. Porque na hora que tá apertado, que tá sobrecarregado, isso vai te ajudar e não atrapalhar, né? Então, eu acho que é tentar colocar o tema como prioridade. Acho que esse é o principal. E o segundo talvez seja a questão de ainda comando e controle, da falta de confiança, dessa sobrecarga que a gente ainda acredita, né, romantiza que tem que ter para a gente gerar resultado. Então, até as empresas estão entrando na semana de 4 dias, elas me falam, nossa, mas eu tenho medo, né? Assim, dá medo de que será que a gente vai produzir igual? E eu falo, olha, pelos pilotos ao redor do mundo, a gente vai produzir mais, assim, se de fato todo mundo se engajar nessa transformação. Mas é uma mudança de mentalidade, porque dá medo mudar, né? E aí eu falo, o maior sucesso que eu vejo aí da semana de 4 dias é empresas que estão há 1 ano trabalhando na semana de 4 dias, nenhuma quer voltar nos Estados Unidos. É 0, tipo assim, não é nenhuma, é 0. Nenhuma decidiu voltar. Então, para mim, isso é o maior indicador de sucesso, né? Mas o difícil, Nath, eu acho que é garantir que o tema, ele vire uma ferramenta, que ele seja praticado e não só teórico, e o principal é que ele esteja na agenda dos executivos, e esse é o erro que eu vejo que depois de meses é muito fácil voltar, né? Porque o ser humano volta, sim, até nós, né? Sim. Quem aqui, de fato, de nós 4, medita todo dia, se alimenta bem, faz exercício físico, descansa?
É difícil, tem um indicador que fala só 1 em 7 pessoas muda com facilidade. A gente espera a dor chegar e as empresas estão esperando a dor chegar, Já né? estão, né? Estão vivendo alto turnover, baixa produtividade, baixo engajamento. A nova pesquisa da Gallup mostra 23% das pessoas estão engajadas no trabalho. Não é 70, 60, é 23 só. E isso custa para a economia global 9 trilhões de dólares quase. Então, a gente começa a entender que o custo de não ter esse foco nas pessoas tem sido altíssimo, mas a gente espera a dor e para fazer mudanças. Então, acho que é mudar a mentalidade de prevenção, né? Eu posso tentar prevenir o burnout, eu posso combater um ambiente tóxico. Como a gente poderia cuidar da nossa saúde, não esperar ir para UTI, né? Mas muitas vezes... Você citou Estados Unidos e aí me veio à cabeça, porque a gente falou agora há pouco dele isso, e eu quero botar você na fogueira agora, Renata. Porque se tem uma pessoa bem-sucedida no mundo, quem é? Elon Musk. Mas se tem o possível pior chefe da história, não da história, mas assim, no momento, talvez seja ele. Quer dizer, quando você... E eu várias vezes, quando vi a diretora dormindo no chão do escritório, para quem não tá acompanhando, tem isso, né? Quem não quiser trabalhar 200 horas por dia não vai trabalhar aqui. Não tem mais home office, ele acabou com o home office, todo mundo vai voltar a trabalhar, mesmo quem é TI, quer dizer, não tem nem, enfim, muita necessidade de estar lá, aquela coisa toda tal. E aí eu volto e juro por Deus, pensei em o que Renata diria. Porque esse é um olhar, quer dizer, um cara que entrega pacas, que tá dando um resultado absurdo, que só aumenta Tá dominando o planeta, Tá dominando o né? planeta. Então, mas aí, sério. De um jeito questionável. Daqui a pouco a gente vai bater na porta de uma empresa e o cara joga pra mim, minha querida, a SpaceX, o Elon Musk, o Tesla, tá arrasando, conquistando o mundo, criando tecnologias, fazendo tudo, entregando, ganhando trilhões e tá o trabalho escravo. Então, dane-se a felicidade. Me ajuda a ter um argumento, Renata, por favor. Olha, eu acho que, de alguma forma, tem algumas mudanças, né? Então, por exemplo, no Twitter, quando ele chegou e falou, trabalhem hardcore ou vocês vão embora, ele perdeu grandes talentos. Exato. Então, eu acho que na montadora, em alguns setores, a gente ainda tem um trabalho que, às vezes, depende mais, né? Mais operacional, talvez, e que aceitem ainda a questão do abuso, tudo do ambiente tóxico. Mas, de fato, eu acho que ele é o próprio exemplo. Eu tenho um olhar positivo para isso, Marina. Porque, de fato, eu acho que ele é o próprio exemplo de chegou lá, falou assim, quem que não quiser vai embora. E ele perdeu talentos, né? E o Twitter hoje, eu não sei o que vai ser no futuro. Então, a longo prazo, eu acho que viver das ameaças, desse medo, eu não sei o que vai ser dele, assim, e das empresas e dessas gerações entrando para trabalhar com ele, né? Então, eu acho que a gente vai esperar para ver e eu sou otimista de que ele não vai dominar o mundo. Quem sabe se as pessoas lá estão há muitos anos com ele, né? Ou qual a idade, quem são essas pessoas, ou eu sei que ele ainda, é porque ele ainda tem uma força, né, um mito do homem, né, de poder, que eu acho que ainda tem muito seguidor e fã, mas eu acho que eu escrevi outro dia um artigo que nem teve tanto sucesso, foi um dos que menos curtidos, porque eu falei, a liderança do futuro, ela precisa ser feminina. Total. E por vários indicadores, eu coloco assim, indicadores de que a mulher é mais empática. Os homens ficaram nervosos aqui. Não, mas indicadores... Qual que eu levanto? Exato. As mulheres são mais empáticas, as mulheres cuidam melhor do outro. A gente é uma força que o mundo precisa nesse momento, Sim, entendeu? E uma força menos combativa em questão de hormônio mesmo, né? A gente não tem na íntegra o desejo do embate como o homem tem. Acho que a gente tem muito mais, né, o desejo da conciliação, de seguir junto do que de comparação. Né? E é muito interessante porque se a gente olha a fatia do meio das empresas, ela é muito recheada de mulheres. O grande contraponto é que a tomada de decisão, ela é masculina. Mas a fatia do meio, né, e eu acho que a gente vem cada vez mais ganhando corpo e ganhando, mas muitas vezes eu também me questiono que muitas das mulheres que chegam, né, ao topo de uma grande liderança, quando você vê, ela é praticamente uma versão feminina de um homem, né? Então ela perde o poder, ela perde a empatia, ela acaba quase se transformando para o canal, né, o ambiente, porque senão ela não sobrevive. Mas eu acho que essa sua visão, ela é tão importante porque realmente
hoje a gente é pautado para resultados de curto prazo. E a gente fala muito isso nos nossos podcasts, a gente já falou muito sobre isso, do quanto a nossa sociedade vem sendo pautada no resultado do curto prazo e o quanto isso gera infelicidade. Porque a nossa vida é instantânea, é o que acontece agora na rede social, eu preciso entregar um resultado, né, de uma empresa num quarter, e se eu não entrego nesse um quarter, ou se eu não entrego em um ano, é o caos, o mundo acabou, a Terra ruiu, o planeta está, né, porque você não está trazendo um crescimento projetado de 25%, e fica aquela pressão, as pessoas não dormem, começa tudo, né, numa geração, assim, de um estresse em cadeia. E eu acho que um dos pontos muito, muito fortes é porque a gente vive nessa cultura patriarcal e na cultura da revolução industrial produtiva, né? E a gente falando aqui sobre dá sim para ser produtivo com felicidade, dá sim para você entregar resultado com felicidade. Isso se converte financeiramente. Só que ela não vai se converter no primeiro mês. Exato. Porque você não tem uma consistência de agenda, que é o que você traz, né? Tudo na vida, a mudança de hábito, ela é consistente. Outro dia, demorada, né? E outro dia eu me vejo nessa situação. Eu, né, sou super fã do Bernardinho, acho que ele tem uma capacidade de liderança incrível. Tem coisas que eu acho que ele é extremamente radical, né? Então, nem tanto céu, nem tanto a terra. Mas ele falou num podcast um dia sobre se tem uma escolha na vida, ou a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. E isso fica hoje em dia muito martelando no meu dia a dia. Na hora que eu não quero levantar para fazer um exercício físico. E eu falo assim, eu vou ter a dor do arrependimento, eu vou aprender a ter disciplina, né? Eu vou, de alguma forma, autorresponsabilidade e escolha. E eu acho que isso no ambiente corporativo também faz parte dessa construção. Lá na frente, o Elon Musk vai viver uma dor do arrependimento. Pode ser que para muitos, mas ele vai ter trilhões e vai ter bilhões. Não importa, né? Ele vai ter uma perda por algumas atitudes radicais. E acho que a gente vive um mundo atualmente radical. Você tem muita polarização. Você vê nas pesquisas na Argentina, o candidato à presidência é extremamente radical. E as pessoas estão na dúvida, né, de como você equilibra isso. E muita gente enfrenta, fala assim, felicidade no trabalho, tem mais o que fazer. Vamos lá, vamos entregar resultado, depois a gente conversa sobre felicidade. Trabalho. Traz resultado, depois a gente fala de felicidade. Quantas vezes eu não vi isso? Traz resultado, não. Primeira coisa, qual que é o budget que cortam nas empresas? De treinamento. Não dá pra ter treinamento. Não tá entregando EBITDA, não treina ninguém. Mas não tá entregando porque tá faltando alguma competência, né? Então você sempre fica com o cobertor curto. Então eu acho que um ponto da consistência da agenda, da liderança, ela é fundamental para você ter uma mudança de médio a longo prazo, né? E as grandes empresas, se não entenderem que elas têm que se preparar agora, né, nessa disciplina, lá na frente vai ter a dor do arrependimento. E uma ideia de métrica, Lu, que é outra coisa que a gente fala muito aqui. Por que a gente só metrifica sucesso com dinheiro? É uma coisa que eu questiono muito. É só dinheiro que nos metrifica como empresas incríveis e pessoas incríveis? Né? É só dinheiro? Será? A gente provoca um outro olhar, mas as empresas entendem. Então, mas é só dinheiro? Você tem que dar o dinheiro para o acionista, você tem uma cobrança, a empresa está lá para dar lucro. Como é que você muda o olhar para isso, entendendo que é possível você ter essa métrica boa, mas avaliando e investindo em outras métricas também? E assim, eu tô fazendo essa provocação que pode até ser poliana, não sei, para a empresa, mas assim, a relação que as pessoas hoje têm com o trabalho não é só o dinheiro. Tem muita gente que hoje está deixando cargos altos para ganhar menos em outros postos para ter mais qualidade de vida. Então, assim, como que eu acho que essa relação, essas formas da gente se avaliar como sucessos, como de vida ou como de empresas, elas também entram em jogo. Porque se a partir do momento em que você não é motivado estritamente pelo dinheiro, a empresa também está perdendo moeda para negociar com você. Não é só, vou te pagar mais, que nem o Mark. Eu quero trocar meu salário pelo tempo. Será que a empresa está preparada para falar sim? Eu vou insistir de tantas vezes, só para concluir, Má, de anos e anos funcionando onde sempre a moeda vou aumentar o seu salário. É dinheiro que você quer? Não, é dinheiro, imagina, nada que um aumentinho aí resolva. E definitivamente nós estamos
nos últimos anos. Claro que tem a questão da pandemia, mas assim, como isso nos mudou, comprovando que talvez um aumento não resolva a sua questão. Vendo mulheres, especialmente, saindo de grandes empresas, ganhando salários altíssimos, falando, eu não quero mais isso porque eu prefiro, de repente, ganhar menos e passar mais tempo com a minha filha. Então, como é que a gente vai colocar tudo isso no mesmo panorama? Né? Porque não é só dinheiro. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso e assistir o episódio do Mark. Mato, você tá certa. Marca, porque é o seguinte, a gente tá falando Mark 300 vezes aqui, chama Mark Lund, grande empresário empreendedor. A gente fez um episódio maravilhoso com ele. Então, por favor, assista aqui, você vai gostar. Tem tudo a ver com esse. Tudo a ver, você vai gostar. Eu acho, quando a gente vê dados, né, para os milênios e para a geração Z, certamente o dinheiro já não é o primeiro lugar mesmo. Então, a gente vem antes qualidade de vida, flexibilidade, oportunidade de desenvolvimento, né, sentir que eu estou aprendendo tudo. Então, a gente começa a entender que, por exemplo, uma empresa brasileira que chama Vulcan, ela participou do piloto em Portugal, da semana de 4 dias, porque ele estava super ansioso, falando, não sei se vai ter no Brasil, e ele foi lá, procurou a For The Week Global e já fez o piloto junto com as empresas portuguesas. E o Fabrício, que é o CEO, fundador da empresa, ele fala, eu sou uma empresa de software, RP, eu não vou conseguir competir com as Big Techs em salário e benefícios, não tem como competir, mas eu estou oferecendo um benefício que é muito maior para várias pessoas. E hoje ele fala, meu turnover é 0, porque as pessoas que estão trabalhando na Vulcan, que tem uma semana de 4 dias, elas falam, não quero ganhar um pouco mais e ir de repente para uma Big Tech que eu não vou ter qualidade de vida, que eu não vou ter essa mesma flexibilidade. Então, eu acho, Nath, que a gente está passando por um momento do mundo. Talvez seja um pouco idealista mesmo a gente falar, eu sou embaixadora do capitalismo consciente, de um capitalismo mais consciente mesmo, né? De que eu não preciso ganhar, apertar e todo mundo perde e só eu ganho, né? Como empresa. Eu acho que a gente vai começar a discutir todo mundo ganhar. Por que não, né? Eu penso, eu como fornecedora, às vezes eu vou ser contratada por uma grande empresa para uma palestra. Podemos te pagar em 6 meses? Hoje eu falo, não. 6 meses, tipo assim, gente, você é bilionário, entendeu? Não vai mudar nada a tua vida. E a maior prática pra vocês, pra gente de marketing, de vocês recebem em 180 dias. Exato. Eu falo, Jesus, eu fali em 180 dias. Exato. Não vou receber, mas em 180 dias. Meu boleto não espera 180 dias. Como é que eu faço as minhas contas? Então, eu acho que a gente é um momento do mundo de começar a questionar tudo isso. Porque a gente, como pequenos, chega nas grandes empresas e é apertado, né? A área de compras vai apertar. Então, como é que a gente começa a criar algo mais justo? Que, não preciso ganhar tanto, eu posso pagar antes o fornecedor. E empresas que já trabalham dessa forma, eu vejo muito resultado, assim. Outro dia eu fui numa empresa que a gente pode te pagar antes? Eu, sim, né, claro, fiquem à vontade. Cheguei lá, você sente que o valor deles era felicidade. É uma empresa que o valor era a felicidade. A cultura era completamente diferente. Eu era bem recebida, assim, desde a área, né, do RH, de compras, quando eu cheguei lá para fazer a palestra. Então, você começa a entender o quanto isso gera resultado na prática, uma empresa que está crescendo muito. Então, eu acho que a gente ainda está num momento do mundo que ainda é utópico, idealista, falar de, não precisa ganhar tanto. Mas quem sabe a gente vai começar a discutir, todo mundo pode ganhar e pode ser melhor, né? Como forma coletiva. Porque, no final, é um mundo tão abundante, como é que a gente para de achar que só um tem que ganhar? Exato. Que é um pouco o modelo dos países nórdicos, que são os países mais felizes no World Happiness Report, né? E tem muito a ver com isso, a felicidade desses países. Como é que a gente entende que, no final, é uma sociedade mais justa, que de repente não precisa ter um CEO que ganha 50 milhões e o outro que ganha 5 mil, enfim. Acho que é um novo modelo. A desigualdade, né? A ideia da desigualdade, né? Dá até vergonha, né? Não se abre os salários por conta disso. Agora, gente, Neil Armstrong veio pra posição nova dele, por quê? Ai, gente, passa muito rápido, sempre isso. Você ouviu o barulho? Eu ouvi o barulho, sabe por ouvi. quê? É o momento do nosso Boom. Fuck My Brain. Tá tudo muito legal, tá tudo muito bom, mas agora é hora do nosso boom, porque a gente tá chegando no final do programa e essa conversa tá tão rica, tá tão cheia de exemplos práticos e pensamentos e transformadores. Só que é o seguinte, Nath, naquele momento final, vamos botar um geral aí de como você entende esse momento. Dá pra ser feliz no ambiente de trabalho? Bom, dá, né? Renata comprovou, eu acredito também. E eu gosto muito quando a Renata fala sobre pensar soluções individualizadas. Eu acho que a gente está vivendo um momento de se sentar e conversar com cada um e entender o que de fato faz a diferença para aquela pessoa em relação ao trabalho dela.
Eu acho que não dá mais pra gente ficar pensando em medidas, de repente, que são, vai todo mundo fazer desse jeito. Porque vai todo mundo fazer desse jeito, você já tá impondo uma outra coisa. Então, sou muito a favor, acho que é uma coisa que eu repito episódio sim e episódio também. Que se sente, se perca tempo em conversar, em entender o que faz de fato a diferença para cada uma das pessoas da sua equipe em relação ao trabalho. Às vezes é uma coisinha de nada, às vezes nem é trabalhar menos. É um tempinho ali, um ajustezinho e, nossa senhora, o impacto é muito positivo. Então vamos entender mesmo as pessoas e não peças que estão lá, sabe? Acho que é muito isso. Lindo, né? Muito bom. Luciana Chiesa, e você? Acho que a gente trouxe palavras tão antagônicas, né? Mas que elas podem se aproximar de uma forma diferente. Acho que quando a gente fala de produtividade, resultado, felicidade, mais tempo, são palavras que geralmente a gente não consegue cruzar. Eu acho que essa busca que a Rê trouxe sobre o trabalho deve ser menos ofensor é o que a nossa sociedade precisa para ter uma harmonia maior entre vida pessoal e vida profissional. Um pouco do que você fala sobre as experiências de consumo, como eu me sinto quando eu estou consumindo, é como eu quero me sentir quando eu estou trabalhando. Então, a gente está falando aqui, extrapolando que o trabalho é uma experiência. Sim. Então, a gente precisa entender o trabalho como uma grande experiência. Acho que daqui para frente, as gerações vão entender que o que a gente está vivendo são experiências em determinados momentos da nossa vida. E agora, a gente tem mais uma nova grande experiência, que é as relações de trabalho. Então, eu achei sensacional, um tema incrível. Obrigada pela sua presença e pela oportunidade de te ouvir. Eu, Marina Machado, o que eu acho? Eu acho que eu tô enrolada porque Renata foi minha professora, muito do que eu trago aqui Renata me ensinou, mas tem alguns pontos que eu queria dar um highlight, que é a felicidade não é algo que te dão, é algo que você busca, que você topa com ela 300 vezes num dia, uma vez por dia, depende do seu momento, ela vai variar, mas que um grande fator importante fazer ela mais presente constantemente no seu trabalho, é você estar fazendo algo que você gosta, né? Então, isso é um ponto importante, buscar estar fazendo algo que você gosta. E se você é um líder, entender se você colocou as pessoas na posição que é mais frutífera e interessante para ela. E a outra coisa tá bom, eu também posso fazer a diferença. Eu também posso fazer este ambiente ficar melhor, né? As pessoas às vezes estão vivendo coisas que a gente não sabe. E era importante a gente ouvir, estar próximo, entender. Às vezes a pessoa está super bem, de repente um dia está calada, se aproximar. Esse acolhimento é o tempo que a gente mais passa junto, né? A maior parte do dia a gente está com as pessoas, mesmo até no online, né? Então assim, vamos acolher, vamos ser mais empático. Eu posso ser um agente de transformação no meu ambiente de trabalho. Eu posso gerar essa felicidade. E aí a gente começa a construir, as pessoas vão se sentindo. Isso é uma sensação, né? Não é algo que você coloca na parede, é uma coisa que você constrói e as pessoas sentem. E quando a gente sente, consegue fazer aquilo ampliar, tem um resultado tão incrível, tão incrível. Então fica aqui a minha sugestão. Agora, Rê, jogo pra você. Acho que você falou uma palavra-chave, que felicidade é uma construção, né? E depende de autoconhecimento, de autorresponsabilidade e de disciplina, como a Lu falou também, né? Então, é uma escolha diária de o que eu vou fazer para melhorar a minha vida. Então, acho que tem uma responsabilidade individual com o meu bem-estar, com a minha saúde mental, com a minha felicidade, e uma responsabilidade coletiva da gente ajudar na miséria, a reduzir a miséria humana. Então, eu acho que a gente tem duas coisas importantes. Eu, como indivíduo, eu cuido da minha felicidade, né? Como é que eu posso ser mais feliz, ter mais saúde mental e bem-estar? Mas eu, como sociedade, né? Eu penso, como é que eu posso ajudar a construir um mundo melhor? Porque hoje o mundo é desafiador, né? A gente sai aqui em São Paulo e vê um monte de coisa que não deveria existir. Então, eu acho que tem a responsabilidade coletiva e a individual, e é como é que a gente, então, constrói um mundo melhor, cuidando também da gente, né? Maravilhoso. Professora querida, espero estar fazendo um bom trabalho depois de suas aulas. Fuck my brain. Muito obrigado. Foi maravilhoso, muito bom, né, muito bom mesmo. Olha, se você quer saber mais, porque você topou aqui de repente, nunca tinha visto, seja bem-vindo. A F My Brain tem uma porrada de episódios maravilhosos, uma primeira temporada com nós três aqui da Tríade e depois agora essa segunda temporada incrível, só com gente assim
top em vários temas interessantes. Então tá no descritivo, tem muito link aqui, mas navegue. E sabe o que é o mais legal? Se você se inscrever, você não perde nada. Então se inscreva agora. Sabe aquele clique rapidinho? Então, enquanto eu tô falando, você se inscreve. E depois seria legal você também seguir a gente nas nossas redes, porque vai que você tá vendo no YouTube, quer ouvir no Spotify. Então, YouTube, @canal FMyBrain, Spotify, @FMyBrain, e atenção ao nosso Instagram, @FMy.brain. Vocês gostaram, né? FMy.brain, que lá tem ainda outras coisas legais para você acompanhar. E aí, quer chamar a gente para conversar na sua empresa? Palestra, workshop, isso aqui é um momento para ser transformador, para trazer essa mentalidade para a empresa e ajudar você a fazer essa construção, essa mudança de mindset. Estamos a um clique. E lembre-se que temos podcasts personalizados para a sua empresa também, porque isso não precisa ficar apenas numa apresentação, e sim numa conversa interna. Então lembra que e-mail? Conhece e-mail? Então, só mandar um e-mail que a gente também conversa. Quero lembrar que temos episódios todas as quintas-feiras às 18 horas. Compartilhe também, tem um monte de gente precisando desse conteúdo. Rê, muito obrigada. Nath, Lu, um beijo. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Beijo a todos. Beijos. Tchau, tchau. Fuck My Brain. Fuck My Brain.